Olá, sou o professor Matheus Botelho e vamos iniciar a nossa aula introdutória sobre cinemática. Vamos iniciar a nossa aula com o estudo de velocidade. A velocidade de um corpo é dada pela relação entre o deslocamento de um corpo em determinado tempo. Pode ser considerada grandeza que mede o quão rápido um corpo se desloca. A análise da velocidade se divide em dois principais tópicos: a velocidade média e a velocidade instantânea. É considerado uma grandeza vetorial, ou seja, possui um módulo, que é um valor numérico, uma direção, por exemplo, vertical ou horizontal, e um sentido, por exemplo, para frente ou para cima. Porém, para problemas elementares, onde há deslocamento apenas em uma direção, o chamado movimento unidimensional, convém tratá-la como uma grandeza escalar, ou seja, que possui apenas valor numérico. As unidades de velocidade comumente adotadas são o metros por segundo, que é caracterizado pelo m por s, como se pode ver, ou o que é mais conhecido, o quilômetro por hora. No Sistema Internacional de Medidas, o SI, a unidade padrão de velocidade é o metro por segundo. Por isso, é importante saber efetuar a conversão entre o quilômetro por hora e o metro por segundo, que é dado pela seguinte relação. Sabemos que 1 km equivale a 1000 metros. Também sabemos que 1 hora equivale a 360 segundos. Fazendo a divisão, temos que 1 dividido para 1 é 1. Temos assim 1 km por hora. Isso será igual a 1000 dividido para 360, temos 3,6 metros por segundo. Sendo assim, temos que 1 km por hora equivale a 3,6 metros por segundo. Vamos adotar um exemplo. Faça a conversão de 10 km por hora em metros por segundo. Bom, fazer isso é muito simples. Observamos que ele dá 10 km por hora. Beleza. Se eu sei que 1 km por hora é igual a 3,6 metros por segundo, se eu aumento a quantidade de km por hora, logo irá aumentar a quantidade de metros por segundo. Então, basta fazer a multiplicação da quantidade de km por hora, que no caso é 10, vezes o equivalente a 1 km por hora, que é 3,6. O resultado, que é 36, será dado em metros por segundo. Sendo assim, 10 km por hora equivale a 36 metros por segundo. Velocidade média. A velocidade média indica o quão rápido um objeto se desloca em um intervalo de tempo médio e é dada pela seguinte razão. Sendo que Vm é a velocidade média, ΔS é o intervalo de deslocamento. O intervalo de deslocamento pode ser encontrado pela posição final menos a posição inicial. E temos também o ΔT, em que o ΔT é nada mais do que o intervalo de tempo. O intervalo de tempo pode ser indicado pela diferença do tempo final menos o tempo inicial. Por exemplo, um carro se desloca de Florianópolis a Curitiba. Sabendo que a distância entre as duas cidades é de 300 km e que o percurso iniciou às 7 horas e terminou ao meio-dia, calcule a velocidade média do carro durante a viagem. Bom, para isso, devemos lembrar que, para encontrar a velocidade média, temos que obter o intervalo de deslocamento e o intervalo de tempo. Certo? O intervalo de deslocamento é dado pela posição final menos a posição inicial. Temos que a distância entre as duas cidades é 300 km. Ou seja, o caminho percorrido vai se dar por 300 km. Menos a posição inicial, que é a posição onde o carro está, que no caso é 0 km, pois ele não saiu ainda. 300 menos 0 é 300, óbvio. Certo? Após encontrar o ΔS, que é o nosso intervalo de deslocamento, temos que encontrar também o nosso ΔT, que é o intervalo de tempo. Para isso, basta pegar a posição.
Para isso, basta pegar o tempo final, que no caso é o momento que ele chegou, que não foi ao meio-dia. Sendo assim, meio-dia, 12 horas. Menos o tempo em que ele saiu, o horário em que ele saiu. Iniciou o percurso. Sendo assim, 7 horas. 12 menos 7, encontramos 5 horas. Bom, após encontrar o intervalo de deslocamento e o intervalo de tempo, basta jogar na fórmula, em que temos que a velocidade média é igual a razão entre o ΔS por ΔT. Temos que o ΔS é nada mais do que 300 km. Efetuemos a subtração e encontramos 300 km. Certo? 300 km dividido pelo ΔT. O ΔT que encontramos foi 5 horas. Observe uma coisinha. 300 dividido para 5, encontramos 60. E como está em quilômetros dividido por hora, então temos 60 km por hora. Essa é a velocidade média. Fácil, não? Velocidade instantânea. Sabendo o conceito de velocidade média, você pode se perguntar: mas o automóvel precisa andar todo o percurso a uma velocidade de 60 km por hora? Bom, a resposta é óbvia, claro que não, pois a velocidade média calcula a média da velocidade durante o percurso. Então, a velocidade que o velocímetro do carro mostra é a velocidade instantânea do carro, ou seja, a velocidade em que o carro está no exato momento em que ele se olha para o velocímetro. Sendo assim, a velocidade instantânea de um móvel será encontrada quando se considerar um intervalo de tempo, ΔT, infinitamente pequeno, ou seja, quando o intervalo de tempo tender a zero. Lembrando, tender não é o mesmo que igual. Sendo assim, o intervalo de tempo será bem pequeno, quase zero, mas não igual a zero. Essa foi a primeira parte sobre cinemática. Espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigado.